Olá pessoal, olá meninas, como vocês estão? Aqui é a Lu falando e na aula de hoje nós vamos falar sobre como preencher o currículo corretamente. E aqui a gente já começa com duas dicas super importantes para quem vai preencher o currículo. Bom, preencher o currículo, fazer um envio dele ou se candidatar numa vaga, que é o momento em que as suas informações são enviadas para o RH das empresas, essa é a primeira etapa do processo seletivo. Muita gente se engana pensando que o processo seletivo só começa quando é chamado para uma entrevista, isso não é verdade. Quando você envia as suas informações para o RH avaliar ali o seu currículo, essa é a primeira etapa e você já está sendo analisado. Então, muitas pessoas preenchem o currículo da forma errada, não tem um currículo que seja estratégico e muitas vezes por isso essas pessoas não são chamadas para uma entrevista de emprego. Então, a principal dica é assim, encarem que o envio do seu currículo, a candidatura que você faz em uma vaga, em um site de emprego em que as suas informações são enviadas, essa já é a primeira etapa do processo seletivo, você já está sendo avaliada. E onde que a gente preenche, o currículo? Bom, tem um site de emprego que eu já comentei, então sites como vagas.com, Gup, enfim, tem InfoJobs, um monte de sites aí. Nesses sites você se cadastra e acaba cadastrando todas as suas informações, então é um lugar onde você vai ter o seu currículo. Alguma dessas plataformas permitem até que você baixe ali uma versão em PDF, uma versão do seu currículo diretamente da plataforma, isso pode ser interessante também. Avaliem, veja se isso é possível. E aqui embaixo a gente tem mais 3 opções, que são opções que você vai utilizar quando você precisar mandar o seu currículo por e-mail, por exemplo, em que você precisa ter o documento. Então a gente tem aqui a opção do documentos do Google, é a opção que eu mais gosto, que eu mais uso, eu acho muito prático essa parte, é como se fosse um Word, do Google. A gente tem o Word da Microsoft, que algumas pessoas têm instalado no próprio notebook, um computador, e tem muitas pessoas também que fazem o currículo no Canva, tem até templates, modelos para isso. E antes da gente começar, aqui a gente tem 3 dicas bem importantes. A primeira dica que eu tenho para vocês é o seguinte: reservem pelo menos 1 hora para fazer essa atividade de preencher o currículo com calma. O currículo, como eu falei, é a primeira etapa, é a porta de entrada do processo seletivo. Você já vai ser avaliada nesse momento, então ter um currículo muito bem feito e que seja estratégico é essencial. A segunda dica é que você utilize um modelo como base em vez de fazer do zero. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar um modelo de currículo para quem tem experiência e para quem não tem experiência profissional. Então, a dica aqui é vocês entrarem nesses links, vocês vão cair lá no nosso site, é só baixar, é muito, muito tranquilo, não pede e-mail, não pede informação nenhuma, não precisa pagar, é gratuito. E a terceira dica é que se você está vendo esse vídeo aqui agora, quer fazer seu currículo, aproveita. Abre aí o documento no Drive, abre um Word, abre o Canva, ou então até o site ali de empregos que você tem um cadastro, e vamos preenchendo juntas. E aí você vai pausando o vídeo para você colocar suas informações. Então essa é uma forma bem legal da gente construir o currículo. E agora na prática. Então eu vou abrir aqui um currículo num documento, como eu falei do Google Drive ali, que eu acho bastante prático, e eu vou ensinar vocês como preencher cada uma dos campos do currículo. Bom, então eu abri aqui um currículo, e é um currículo de modelo, é um exemplo de uma pessoa que nem existe, então todas as informações aqui, elas são informações fictícias, e aí eu vou explicar para vocês como preencher cada campo do currículo. Se você estiver preenchendo o perfil em um site de emprego, você vai usar exatamente a mesma lógica. Então, vocês só precisam ajustar aqui que algumas informações, algumas possibilidades, talvez você não tenha no site de emprego. Mas se você estiver mexendo em um documento, é bem provável que fique parecido aqui com o meu modelo. Então, esse aqui é um modelo, inclusive, que vocês têm à disposição na descrição do vídeo. Aqui vocês vão ter um link. Como é que a gente começa o currículo, A gente vai começar colocando ali o nome. Aqui nesse exemplo a gente está fazendo o currículo da Ana. E a minha dica para vocês é que vocês sempre coloquem somente o primeiro e o último nome. Não é preciso vocês colocarem o nome completo de vocês. Depois aqui vocês vão ter informações de contato e informações pessoais. Então, coloque seu e-mail, seu telefone. Não tem problema se você não tem um telefone fixo, você coloca somente o seu celular. Aqui no endereço, você não vai colocar a sua rua, o número da sua casa,
Primeiro porque essa é a primeira etapa, então o RH ainda vai te conhecer, eles não precisam ter essa informação detalhada, eles só vão precisar dessa informação se você for contratada mais para frente, aí você vai preencher uma ficha específica para isso. Nesse momento, você não precisa ter informações tão precisas de onde você mora. É importante ter o bairro, a cidade, o estado e o país. Com essas informações, o RH já sabe qual é o bairro, qual é a distância que você pode percorrer aí para ir para o trabalho, então isso é suficiente. Isso é importante para preservar a segurança de vocês. Nem sempre a gente tem pessoas que são bem intencionadas e que vão ter acesso ao seu currículo. Então, não coloquem informações que colocam vocês em risco e que não são exigidas pelo RH no primeiro momento. E reforço para vocês, assim, isso aqui, se faltar alguma informação, o RH vai te perguntar, tudo bem? Nesse momento, não é um requisito. Depois, você vai colocar aqui o seu link para o LinkedIn. Então, veja que aqui eu tenho um hiperlink que leva para o meu perfil, né, para o perfil da Ana no LinkedIn. Em sites de emprego, às vezes tem um campo para você colocar links adicionais, né, links profissionais, então vocês podem colocar o perfil de vocês. Resumo profissional, ele é um campo em que você vai preencher ali pequenos resumos, né, sobre você em um único bloco de texto. Então, aqui a recomendação é que você cite o seu tempo de experiência, que você cite em qual área você se formou, se você se formou em uma universidade específica, então coloque o nome da universidade. Se você tem um tempo aqui de experiência em uma área de atuação ou em um ramo também de uma indústria, você pode colocar. E é legal também você citar algumas atividades que você tem experiência ou alguns conhecimentos que você tem específicos da área. Tudo isso sempre pensando na vaga em que você vai concorrer. A gente vai ter uma aula aí falando sobre ter diferentes versões do currículo, justamente para que você sempre tenha informações que casem com a vaga do seu objetivo. Nesse espaço você também pode colocar aqui os seus conhecimentos em softwares, conhecimentos específicos, competências ali, linguagem de programação, por exemplo, enfim, você vai no resumo profissional fazer um grande resumo. A minha sugestão, o que eu faço e que normalmente funciona muito bem, é colocar uma combinação desses tipos de informação. Cite onde você formou, os tipos de atividade que você tem experiência, qual é o seu tempo de experiência em algumas áreas e complete colocando idiomas, softwares ou informações complementares. Você juntando esses tipos de informação com frases bem curtas, você chega a um resumo profissional bem interessante e que com certeza vai chamar a atenção dos RHs. Não se esqueçam também de utilizar aqui palavras-chave. Então, no resumo também é um campo em que muitas vezes as ferramentas que o RH das empresas utilizam, eles acabam filtrando pelas palavras-chave. A gente vai falar mais sobre elas nas próximas aulas. Depois aqui, na parte de formação, você vai colocar os cursos que você já tem ou que você está cursando. Então, você pode colocar sua pós-graduação, sua graduação, se você tiver um ensino médio aqui, alguém iniciando a carreira, é interessante colocar. Coloquem sempre o nome do curso, a instituição em que você está realizando esse curso, o status, então é um curso que ele está em andamento, é um curso que foi concluído, né? Ou então ele foi pausado, você precisa colocar o status. E eu gosto também dessa ideia de colocar aqui quando que você vai se formar, quando que você vai concluir. Algumas pessoas acabam colocando semestre quando se trata de um curso de graduação, mas você pode colocar somente um mês em que você vai concluir esse curso. Depois aqui em cursos complementares, você vai colocar qual que é o nome do curso, qual que é a escola e em qual ano. Algumas pessoas colocam a carga horária, mas ela não é tão necessária. Na parte de idiomas, você vai colocar os idiomas que você sabe. E é importante separar aqui leitura, escrita e conversação. Muitas vezes você pode ter esses 3 aspectos em um mesmo nível, como é o caso desse currículo que nós estamos vendo aqui, né? Que, por exemplo, é um nível básico nas 3 partes. Mas vamos supor que você tem um nível de conversação intermediário, então você poderia deixar de escrito dessa forma: leitura e escrita nível básico e conversação nível intermediário. Então vão fazendo esses ajustes aí para vocês. Se você já tem algum curso de idioma, você pode colocar aqui em cursos complementares, é uma boa oportunidade. Agora nós vamos entrar em histórico profissional.
No histórico profissional, você vai colocar todas as suas experiências. Você sempre vai começar da experiência mais recente para a mais antiga. Coloque o cargo que você ocupava nessa empresa e lembre-se de utilizar uma nomenclatura que seja comum no mercado de trabalho. Então, se lá vocês tinham um nome de cargo muito específico, a minha sugestão é que você altere para um cargo que seja comum das pessoas entenderem para quem está aí no mercado. Coloque também o nome da empresa, qual que é a indústria, né, o setor dessa empresa, é interessante para o RH conhecer mais sobre você. Você coloca o período em que você começou a trabalhar lá, e pode ser somente um mês, não precisa ser o dia. E aí você vai preencher até quando você ficou. Se você continua trabalhando até lá, ainda lá, né, você vai colocar aqui até o momento. Caso contrário, você vai colocar o ano em que você encerrou essa experiência, o mês também. E aí você vai colocar aqui embaixo as atividades que você desempenhou ao longo desse tempo. Então, você vai escrever frases que sejam sucintas e objetivas. Então, a dica aqui é não utilizarem termos muito vagos ou utilizarem frases que as pessoas não entendem exatamente o que você fazia. Atente-se já ao uso de palavras-chave, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas assim, utilize nomenclaturas utilizadas nas próprias vagas de emprego, nos próprios anúncios. São aquelas palavras-chave que os RHs das empresas vão depois filtrar os currículos. Então, muitas vezes, se você não utiliza a palavra-chave, o seu currículo pode acabar nem sendo lido. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Prospecção e atendimento aos clientes, elaboração de propostas comerciais, realização de contato com a carteira de clientes, lançamento de vendas no sistema interno. Então, assim, utilize frases simples, né? Que resumam o que você fez nessa empresa. Meninas, a dica é não sejam excessivamente humildes, tá? Muitas vezes a gente pensa que a gente fazia pouca coisa, era uma atividade boba e acaba não colocando. Na verdade, toda a atividade que você desempenhou na sua experiência profissional, ela é relevante e faz muito sentido que ela esteja aqui. Só faz sentido retirar atividades quando você tiver diferentes versões de currículo. A gente vai ter a próxima aula aí só para falar sobre isso. A ideia aqui é passar o conhecimento para que vocês saibam como preencher os campos. Depois a gente vai refinar um pouco melhor essa ideia do que colocar pensando nos diferentes cargos que você quer concorrer. Então aqui a gente tem um exemplo mais recente, né? Então é como se a Ana estivesse trabalhando nessa experiência até agora. Aqui tem uma experiência um pouco mais antiga, então aqui a gente tem o mês e o ano em que a Ana começou a trabalhar nessa empresa e o mês e o ano em que ela saiu de lá. Da mesma forma, a gente tem aqui de uma forma bem objetiva as atividades relacionadas que a Ana desempenhou. E aqui no finzinho a gente tem uma parte de informações complementares. Então, veja que interessante essa forma de dividir as informações, né? Aqui a gente tem conhecimentos nas plataformas financeiras. Esse é um currículo aqui da Ana, como se ela estivesse buscando uma oportunidade na área financeira. Então, faz sentido que esteja dessa forma. Ela colocou aqui o nome dos sistemas. Na parte de domínio do pacote Office, Google Workspace, né, que são ferramentas aí para edição de documentos, então aparece Word, Excel, PowerPoint. Poderiam estar outros nomes, tá, pessoal? Poderia estar só o domínio do pacote Office, o nome dos programas. Cada pessoa precisa ajustar para a sua realidade. E outras competências, então aparece aqui excelente comunicação, bom relacionamento, trabalho em equipe, liderança. Aqui você vai colocar outras habilidades que às vezes você não encontra espaços para colocar no currículo, você coloca aqui no finzinho. Um ponto importante, né, que eu deveria até ter falado no começo, acabou passando, mas assim, muitas pessoas colocam um objetivo profissional logo aqui no início do currículo. É interessante também que você faça isso. Não é um padrão, tem pessoas que acabam não trabalhando com esse campo de objetivo. Aqui eu vou colocar só para vocês terem uma ideia. Então, ó, a gente vai colocar aqui objetivo profissional. E aqui nesse caso, a Ana está buscando uma posição de analista comercial. Então, no objetivo, vocês podem colocar a vaga especificamente que vocês estão buscando. Algumas pessoas têm um objetivo profissional no currículo, outras não. No objetivo profissional, se vocês quiserem ter esse campo no currículo, a minha dica para vocês é que vocês sejam super objetivas e coloquem o nome do cargo. O objetivo profissional é isso. O objetivo não é dizer ser feliz, ganhar dinheiro, não é o texto dizendo que você quer trabalhar naquela empresa. O objetivo profissional é o cargo pretendido. Então, no caso de vocês preencherem essa informação, coloque o cargo. Eu já tive currículos, assim, falando um pouco da minha experiência, eu já tive currículozinho que eu coloquei objetivo profissional, alguns currículos não, então no final das contas
Se vocês quiserem pecar aí pelo excesso, é uma boa dica colocar o objetivo profissional também. Bom, agora que você já sabe aí como preencher cada campo do currículo, a gente separou aqui só um recadinho final falando de alguns truques, né, que fazem muita diferença e que poucas pessoas sabem. Nós vamos falar sobre eles na última aula ainda. Então, por enquanto, é só para vocês já ficarem de olho nesses temas. Então, primeiro ponto, utilize palavras-chave. Então, são aqueles termos que você percebe que eles se repetem naquela vaga do cargo que você quer. Normalmente, são as mesmas palavras que você encontra nos anúncios de vaga. Então, por exemplo, se você quer uma vaga de analista financeiro, abra 5, 6 vagas diferentes, anúncios ali para você dar uma olhada e perceba o que tem em comum nessas vagas, né? Veja que ela trabalha provavelmente com palavras-chave. E essas palavras-chave, elas são usadas pelo RH das empresas para filtrar por currículos quando eles utilizam plataformas de sites de emprego, né? Então, sites como o Gup, todos esses, eles digitam muitas vezes as palavras que eles querem encontrar nos currículos e os currículos são filtrados. Então, se você não utiliza as palavras-chave, isso pode fazer com que o seu currículo não seja nem lido, não seja nem visualizado pelo RH das empresas. E aí, o outro ponto é sobre fazer atualizações constantes. O RH dá preferência para currículos que foram atualizados nos últimos 6 meses, no último ano. Currículo com mais de 2 anos sem atualizações são considerados currículos antigos, com informação pouco confiável. Então, atualizar o seu currículo mostra que você está interessado ali em conseguir uma oportunidade. Nós vamos falar mais sobre isso na última aula do módulo, então não se preocupem. E aqui a gente tem um slide, né, em que a gente coloca as nossas atividades. Então, a gente sugere aqui que você tenha pelo menos 1 hora para preencher aí os campos do seu currículo corretamente, separe o tempo para isso e fique atento a esses truques que eu mencionei, como palavras-chave e as otimizações constantes no currículo. E lembrem-se do seguinte, a gente ainda vai ter aulas aí para falar sobre formatação, a gente vai ter uma aula para falar sobre como ter diferentes versões do currículo, a gente vai ter uma aula para falar mais sobre esses truques, né, e otimizações para o seu currículo receber um destaque. Então, nesse primeiro momento, o que eu peço para vocês façam um currículo de uma forma muito prática, a gente ainda vai refinar ele, então é quase como se fosse uma versão inicial aqui para a gente construir esse currículo incrível de vocês. E é isso, na próxima aula a gente vai falar sobre as diferentes versões de um currículo, então é o momento em que a gente vai refinar aí todo esse conteúdo que você preencheu. E até a próxima, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam no Instagram, determinadas.trabalhocarreira, acesse o site também, determinadas.com.br, deixe o seu like e até a próxima.